Ô, meu povo lindo, hein? Dia de domingo, né? Como é que vocês estão? Vocês acham que eu sou boba de deixar vocês sozinhos? Não, 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 não. Negócio de estudo, né, gente? Negócio de estudo é que a gente tem, tá? E pra melhorar o negócio de estudo que a gente tem, vou contar uma coisa pra vocês. Sabe nosso projeto Dom Paulo 12? Sabe ele? Que é assim, um negócio por dia, sabe? Pra não deixar você sozinho. Então, o projeto Dom Paulo 12 hoje tem convidada muito especial. Vixe, que convidada chique. Ave Maria, ficou até passada a menina chique. Ó, como é que vocês estão? Cadê vocês? Onde que vocês estão? Tá tudo aí? Dá pra ir dar, hein? Dá pra colaborar, mandar esse negócio desse aviãozinho aí pra galera do projeto Dom Paulo? Faz favor, que tem um povo que é perdido, né? Tem um povo que esquece, que tem que comparecer no tal dos projetos, né? Eles acham que a tal do conhecimento, a pessoa só ouve assim, alguém falar e o conhecimento entra, né? Vamos ajudar esse povo, gente. Vamos ajudar esse povo. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Temos hoje uma maravilha aqui. Nós temos, como vocês sabem, alguns sabem, né? Um grupo, assim, mega. Um negócio bacana, assim. Um mastermind, praticamente. E quando eu não sei umas coisas, o que eu faço? Eu chamo quem sabe, né? Chamo quem sabe. Eu vou lá, pergunto as coisas pra quem sabe. E aí, tem uma querida super, que eu acho que devia ser membro fundadora do Dom Academy, né? Porque menina sabe das coisas. Doutora Carla Renata Mônaco. Doutora Carla Renata Mônaco. Eu nem sei quando é que eu conheci a doutora Carla Renata Mônaco. Nem sei. Depois ela contei pra vocês. Mas é uma pessoa que fala assim de registro civil de pessoas naturais, tá? Pense eu que registro civil de pessoas naturais, eu no máximo sei que registra criancinha. No máximo. E sei também no máximo que cai lá numas provas, bem das provas esquisitas, assim. E aí você tem que descobrir, né, como é que faz pra... Negócio de criancinha. Como que faz pra fazer o registro civil de criancinha? Tá bom. Aí, doutora Renata, que sabe falar muito bem do negócio, eu falei, Renata, me ajuda? Renata, por Cristo, minha filha, me ajuda, faz alguma coisa. Me dá um filtro, me dá, assim, help. Né? Dá aí uma... E ela, muito gentilmente, pessoa, participante, praticamente uma Dom Jedi. Claro, Cláudia, claro, com tranquilidade participarei de sua conversa. Então, doutora Carla Mônaco, a senhora pode, por gentileza, nos dar o prazer de sua presença? Pode pedir aí, nesse botãozinho aí de entrar. Faz favor, doutora Carla. Diz pra gente se você tá entrando, pede aí. Tem um botãozinho aí, viu, Carla? Porque ela é muito boa de registro civil, mas disse que não é boa tecnologia, não. Eu falei, minha filha, Instagram não é tecnologia, não. Não é não. É só apertar um botão. Então, hein, doutora Carla? Clica nesse botão aí, minha filha. Fala pra mim se tá tudo certo. Ou manda uma mensagem. Vamos lá, doutora Carla Renata Mônaco, a sabida, que só tem tempo pra falar comigo num domingo. Gente, é muito bom, doutora Carla Mônaco, a senhora vem conosco. Gente, será que esse usuário maravilhoso é do meu ídolo, meu mestre, meu professor, doutor Sérgio Jacomino? Sérgio, se for você, ó, beijo pra você. Oi, Sérgio. querida. Ai, amada. Eu não entendo nada mesmo de tecnologia, eu sou de outros tempos. Eu até comentei essa semana com uma colaboradora da Serventia como que a gente fazia para saber jurisprudência, tudo, ela rachava de rir, porque ela não acreditou que eu... Ô, Carlinha, você tá sabendo que tem um provimento 74, assim, que a gente tem que botar uns servidores, umas licenças. Ah, Dei, não, nem me fale, tá? Nem me fale. Muito bem. Gente, deixa eu apresentar para quem não conhece, que eu duvido, tá? Que alguém não conheça, a doutora Carla. Ah, imagina, eu morro de vergonha, eu já avisei ela. Não, mas você, entrevistado do Gugu, tá tudo certo agora, que tá tudo bem. Então tá bom. Ótimo, olha só, presta atenção, viu? Neta da madrugada, sim, senhora. Percebi isso aí, doutora Sabrina. Doutora Carla, eu só gostaria, para começar nossa conversa do Dom Academy, porque você sabe que nós estamos no meio de um projeto que eu vou até o final do ano, dessa galera aí que vai prestar os nossos concursos, que chama Projeto Dom Paulo. O Projeto Dom Paulo, não some não da tela, tá, Carlinha? Fica aí, lembra que a tela tá te filmando, tá? Ah, tá. Ai, meu Deus. Nós, no Projeto Dom Paulo, que é um projeto originado
de um grupo fechado que eu faço aqui, um grupo de mastermind, que a gente conversa só com a galera mega ali. E esse é um projeto de lá, que é um projeto de base de estudos um pouco mais profundos, uma estrutura do pensar o estudo, né? Uma coisa que a gente chama de meta-estudo. Muito bem. E disso surgiu... não dá, eu recebo um monte de mensagem, não tem lá espaço para falar com todo mundo, sabe que a área notarial registral exige muito, né? E tirando meu querido Sérgio Jacomino, que está aí, passou por aqui na live, maravilhoso, sabido, meu professor da vida, meu mentor, quando tem uma dúvida, vou lá e pergunto para ele. São poucos os colegas que às vezes têm tempo de participar da informação, enfim, né, disponibilizar um tempo aí para acompanhar a galera que está estudando. Então, você está convocada. E para isso, nós criamos o Dom Paulo 12 Lite, né? Que é eu faço uma publicação diária para eles com uma sequência que vai auxiliar o pessoal que está prestando concurso. Então, primeiro, doutora Carla, eu gostaria que a senhora se apresentasse, faz favor, que a senhora está no meio do programa de chacrinha do Dom Paulo 12. A senhora pode, por favor, se apresentar? Claro, então vou me apresentar. A ele, né, porque eu fiz um cursinho, eu caí de paraquedas no segundo RI, no segundo concurso, e eu fiz um cursinho perto ali do Colégio São Luís, e ele era o professor, e assim, se eu entrei no extrajudicial foi graças a ele, porque eu não sabia nada mesmo. E você veio do segundo concurso, Carlinha? Achei que você veio do segundo. Não, então, eu vou contar minha saga, então, rapidinho. Eu sempre trabalhei no judiciário, né? Eu comecei no segundo ano da faculdade como escrevente do Tribunal de Justiça Militar, depois eu fui para o Tacrim, depois, minha vida de concurseira, depois eu fui ser analista do TRE, e quando era analista do TRE, eu passei no segundo concurso. E aí eu assumi o registro de imóveis de Paraibuna. E acho que muito tempo atrás, acho que 2003. Não, 2000. Olha, daqui a pouco eu lembro a data. E era assim, na verdade Peraí. Sérgio, tá. muito obrigada. Só de te ver aí a gente já fica mais inteligente, Sérgio. Você não sabe o que eu faço, eu ler tuas coisas aqui no nosso grupo de estudo. Muito obrigada, meu mestre, mentor, sabido, tudo. Obrigada, viu? Eu também agradeço muito, muito mesmo. Assim, foi graças a ele, e eu nunca me esqueci. Né? E como ele foi uma pessoa acessível, e eu não sabia nada da atividade, eu estudava para magistratura, MP, eu me inscrevi quando abriu, não sabia nada da extrajudicial, enfim, e teve um cursinho para a segunda fase que ele deu as aulas à noite, e acho que eram 2 semanas, era uma pauleira. Então, assim, foi graças a ele mesmo. Né? E é incrível como a gente vê, né, quanto de conhecimento tem ali, a hora em que eu sentava, às vezes tinha oportunidade, quando eles estavam com algum tempo, o Sérgio e o pessoal, mesmo o Flausilino, em algumas palestras, enfim, olha, é muita gente para citar, mas é muita gente boa que levou a gente a acreditar. Nossa. Beijo, Sérgio, vai com Deus, bom domingo. Que levou a gente a acreditar, eu te entendo, porque eu também sabia um O e um canudo. Falei, meu Deus, como é que passa isso aí, gente? Como que faz? E aí, Carlinha, fez o curso, e aí? Então, aí eu fiz o curso, e aí eu escolhi, né, lá no fim da lista, né, porque assim, eu sou humana, tá? Assim, porque eu sei que tem a história dos gênios, mas assim, eu sou humana. Então eu tava lá no fim da lista, levantei a mão, o que tinha sobrado, assim, até hoje. Juro! E assim, a minha escolha, assim, por isso que eu falo que nada como a experiência, né? Eu trabalhava no TRE e eu não podia faltar para visitar a serventia, eu não conhecia ninguém. E aí teve a primeira sessão de escolha e eu escolhi uma serventia muito pior que a minha. E aí foi anulada pelo ministro Maurício Correia, na época, anulou a escolha e tivemos uma nova escolha. Aí minha mãe já falou, não vá,
deixa isso pra lá. Eu falei, não, eu vou lá. Aí, na hora da escolha, chamaram meu nome, porque é por ordem de classificação. Eu não sabia nada, e aí eu perguntei o que sobrou. E uma pessoa, que é uma senhora, que é mãe de uma oficial, né? Ela falou, olha, Paraibuna é muito bonitinho. E aí eu fui para Paraibuna. Bonitinho, olha, é uma técnica de escolha. Paraibuna é muito bonitinho. Mas você depois que escolheu, Carla, antes da gente falar do teu modo de estudo e tal, você depois que escolheu e assumiu, você acha hoje, olhando hoje para trás, assim, se você não tivesse grandes outras opções, você teria escolhido da mesma forma, conscientemente? Hoje não. Não. De verdade. Uhum. Não. Eu acho assim, o concurso é difícil, mas a atividade é uma atividade difícil. E hoje, com as exigências de tecnologia, hoje a gente precisa ter uma serventia viável, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que com as exigências, né, assim, a corregedoria tem que ver bem, né? Até assim, porque ela tem que entregar serventias, tem que disponibilizar serventias que tenham condições de funcionamento, né? Nem todo mundo, eu ligava, pedia dinheiro, né? Assim, e para dar para a família, meus pais me ajudaram muito, e eu vejo hoje o quanto eu gasto, o quanto nós gastamos na serventia para manter. Então, o que você falou, toda essa estrutura de tecnologia, de segurança, como aumentou o trabalho. Então, eu acho que tem que ser uma serventia em condições, né? Que bom que você está falando isso, Carla, porque muito, às vezes, né, mentorando muita gente, depois fazendo aí algum suporte para todas as mensagens que eu recebo, escutem Carla falando, porque pode ser que vocês achem que isso é mais uma opinião apenas minha, não é? Porque eu digo a eles, Carla, que a gente precisa ter um sim óbvio. É assim, ó, você precisa avaliar a tua vida e olhar e dizer, eu faria isso de qualquer jeito? Assim, isto seria a minha opção de qualquer maneira? Se aquilo for um sim, porque você tem um amor incondicional por fazer aquilo, ótimo, aí não há discussão. Se aquilo for um talvez, eu só faria isso se for muito bacanésimo, porque se for maravilhoso, se não for maravilhoso, eu não faço. Tá aí o ponto de decisão, porque muito do que a gente vê dos concursos do Brasil, não estou falando só São Paulo, não, né? Os concursos do Brasil a gente vê isso. Concursos em estados em que situações são inviáveis e que as pessoas vão lá e se inscrevem, passam por todo o perrengue de um concurso que não é brincadeira, né? Para chegar ao final e olhar e falar, meu Deus, não dá para mim, como que eu vou me sustentar? Então, eu acho que tem o problema administrativo, que acho que as corregedorias, de fato, estão, talvez, algumas, né? Não vamos falar aqui de todas, mas não pensando que a inviabilidade... Sabe o parafuso quando você aperta muito? Então, você aperta muito um parafuso e aí ele espana. As inviabilidades todas que vem acontecendo podem estar gerando isso, essa sensação que eu tenho, você tem, e que muitos colegas do meu concurso e do meu sentiam e vêm sentindo. Não estamos falando só de cartório pequeno, não, tá? A gente pensa, mas é cartório menor, não. Muita gente boa que eu conheço, de cartórios consideráveis, estão com essa sensação. Portanto, essa é a decisão do estudar. Não é o estudar. Estudar é obrigatório para tudo. Mas o que é que você vai fazer com essa tua escolha, com esse teu estudo, com o concurso em si, né? É muito relevante. Conta pra gente um pouquinho, Carlinha, como é que você estudou, assim, que você não tinha tempo nenhum, né? Então. Trabalhando. Então, assim, eu percebi... Como eu estudei bastante para concurso, mas aí quando já foi um concurso, que depois era um concurso já no sentido assim, seria o concurso que eu ia ficar, né? Até assim, para escrevente, analista, eu falava, não, eu tô num crescente, né? Assim, como eu posso dizer? Eu fui estudar como estudar. Aí eu virei, assim, na minha época saiu o primeiro livro do William Douglas, né? Que era uma bíblia, um grossão. E eu, assim, devorei aquele livro. Eu fiz eu segui várias dicas dele, né?
E assim, no segundo concurso, eu ainda não tinha uma noção de do que eu precisava para passar bem, que era uma coisa mais direcionada. Eu não fui me informar sobre ninguém da banca, não fui ver quem tinha escrito o quê. Eu sempre fui muito boa de primeira fase. Como eu estudava para MP, essas coisas, sempre tive muita facilidade, assim. O meu esquema sempre foi para a primeira fase de estudo, né? Os meus horários, como eu dividia os pontos, como eu dividia as matérias. Só que, assim, eu fiz o segundo concurso e aí caí num lugar, assim, foi uma escola, porque assim, os primeiros concursos, a gente era muito pressionado, a gente não era bem-vindo, né? Então a gente ainda viveu isso, de ser ameaçado, de fazer aposta que você não vai ficar. Então é um inferno. Muitos juízes, né, que já conheciam os antigos, não queriam a gente lá, enfim. Eu acho que foi uma escola de vida. E eu peguei uma marca muito. Que ano o teu concurso? Ai, deixa eu pensar. Porque o meu foi o terceiro e foi 2005 que eu assumi. Então, o teu foi anterior, ainda teve um tempo entre um e outro, né? Quando foi? Eu acho que eu assumi em 2003. Vou até confirmar para você. Eu acredito que isso, que o concurso 2002. 2004 abriu o edital do terceiro e 2005 foi a nossa aposta. Então, deve ter sido, porque foi um concurso teu em que muita gente assumiu base, tanto que eu nem sabia que tinha tido o segundo concurso. E aí você assumiu Isso. E assim, a serventia era péssima, assim, eu não sabia também. Cheguei lá, ainda mudei de lugar, investi, porque o antigo, o tabelião da cidade, né, que era do lado, a serventia baixou lá, ele perdeu a serventia, enfim, foi uma coisa difícil, era problema, era assim, eu escolhi, sabe assim, e eu lembro até na época, uma das pessoas da banca, quando perguntou para mim o que eu tinha escolhido, e eu percebi que ele ficou triste por mim. E eu não entendia por quê. O José Carlos, do protesto. O José Carlos estava na banca, né? Ele foi minha banca. Era da banca. E ele, assim, eu acho que ele ficou sentido por mim, sabe? Que ele me via lá de boa vontade, estudiosa, né? E parar naquilo, né? E aí eu prestei, fiquei lá. Aí não abri... Como tinha ações, nos concursos não seguiam, não abria concurso. E aí, para RI, né? Porque como eu era do RI, eu queria um RI. Aí eu prestei o quarto concurso. Na primeira fase fui muito bem. Salvo engano, até o terceiro concurso, ou o segundo, somava a nota da primeira fase. Depois deixou de ser considerada para fins de pontos finais. Né? Então, assim, acabou não beneficiando quem realmente estudava muito para a primeira fase. Bom, aí eu prestei o quarto concurso e fui muito bem na primeira fase, né? Tanto que recebi telefonemas, né, me dando parabéns, que eu tinha tido a quarta maior nota, tá bom. Chegou na escrita, aprovaram 9 candidatos e eu caí fora. Eu tive 4,75 e um grande registrador, etc., que passou muito bem, que está na capital, teve 5,1. Então, isso é o concurso, né? E eu me lembro... assim, a gente não tem explicação, por isso que hoje eu acredito que a gente também tem nosso lugar no mundo, o lugar que é para ser nosso. Claro que a gente fazendo a nossa parte, mas... aí eu me lembro... E depois que você assumiu e que você prestou o quarto, que aí não deu... Como é que você caminhou nisso? Pensou assim, puxa, eu não presto mais, ou vou esperar um tempo e presto depois? O que eu faço agora? Então, como não era o RI, eu pensei, eu vou esperar até o concurso do registro de imóveis. Se eu não passar, eu vou embora, né? E me lembro a minha juíza corregedora me consolando, chorando na porta do fórum, a gente sentada no banco, que eu não tinha passado. Então, assim, são coisas que... Porque quando a gente tá nessa fase, a gente acha que só a gente não passa, que, nossa, a vida de todo mundo é uma maravilha. E eu acho, sabe, assim, que uma coisa que a vida me ensinou,
a época de concurso não foi fácil para mim. Eu me estressei demais. Eu era muito ansiosa. E o que eu aprendi, assim, que eu posso falar, é assim, sejam bons para vocês, sabe? Sejam aquela permissão para ser humano, estudem, mas cuidem de vocês, tenham um lazer, tenham uma atividade física, porque a saúde vai embora, a gente tem que cuidar também, sabe? E não é só isso, além de tudo isso, o estresse do estudo e essa sensação de, para mim não dá certo, tem duas regrinhas aí que a gente vem tratando bem com eles na mentoria, que é assim, primeira comparação que você não pode fazer nunca. E por que eu tô falando com tranquilidade? Porque eu também passei por tudo isso aí, tá? Então a gente sabe como é que é. Comparação que você não pode fazer nunca. O teu bastidor, teu problema, a tua situação do perrengue ali, com a vitória do outro. Não pode fazer o palco do outro, teu bastidor. Esse é um comparativo que a gente costuma fazer quando dá tudo meio errado, sabe? Falar, nossa, foi super sorte, deu tudo certo para ele, para mim deu tudo errado. Essa primeira reação que a gente tem é uma reação humana, mas ela é irreal, assim, ela não se sustenta, porque pro palco do outro, e por que eu tô dizendo isso? Porque tem alguns palcos aí maravilhosos, a gente sabe de nomões aí e tal, não sei o quê, que depois que a gente viu os bastidores, olha os perrengues que tinham, né? E aí o pior de tudo isso é que eu acho que mesmo quem é bom, quem é sério, quem é bacana, acaba pagando aí, vai todo mundo pro mesmo balaio, considerando os julgamentos. Mas se você é bom, se você não é bom, vai todo mundo no mesmo balaio por conta daquele que fez uma coisa errada. Então, você tem total razão. O equilíbrio aqui é muito relevante. E outra coisa que é relevante veja se você concorda, ninguém é árvore, eu digo isso o tempo inteiro, né? Você não está obrigado a. Você está aí. E se você olhar uma hora e falar, não, a minha vida não vale isso aqui, se for um problema grande, saia, vá fazer outra coisa, vá pra vida, vá, né? Você não está presa a isso. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas eu escolhi, foi tão difícil passar no concurso, isso aqui era a minha vida, o resto da vida. Não é. A decisão se mantém aí com você. Carlinha, depois do quarto, você prestou outro concurso? Então, eu fui pro quinto. Aí, prestei o quinto, que aí sim, eu fui num estudo. Eu fui verificar o que tinham escrito. Eu me organizei, assim, eu fui me informar sobre a banca. Foi um outro estudo, que foi o quinto concurso que... Aí eu peguei Cordeirópolis, né? E foi um concurso dificilérrimo, porque primeiro que era concurso de registro, né? Eu prestei ele também. E imagina, o Claudinho Godoy na banca, o Flauzilino, não, Taqueda, acho, né? Taqueda. Nossa, aquela banca aquilo foi concurso olha, foi poder naquele negócio, aquele concurso São Paulo. Foi aí que você mudou, né? Aí que eu mudei. Então, eu instalei o registro de imóveis de Cordeirópolis em 2009, vai fazer 10 anos já, né? E aí, pelo provimento que depois foi declarado inconstitucional, o tribunal obrigou, entre aspas, aos que instalaram o registro de imóveis a assumir o registro civil de pessoas naturais. Eu nunca, entendeu? Assim, então foi por isso que eu assumi um acervo de 110 anos do registro civil. Você tá vendo? É isso, né? É incrível como as coisas vão acontecendo e o nosso palco vira outro, né? Olha isso. Isso mesmo. Assim, e eu assumi 110 anos, né? O registro civil hoje o que me dá mais trabalho, né? Porque eu tenho... Ali é uma comunidade, o segundo lugar que os italianos vieram para São Paulo, então eu tenho muita retificação. O registro civil hoje, eu acho que aumentaram muitas as obrigações, eu acho que é uma especialidade que está sentindo muito mesmo. Né? Tanto que, eu sei que é errado, mas assim, eu faço registro de imóveis em casa, os registros, e nos fins de semana... E eu cuido, e o registro civil fica o balcão aberto. Então, durante a semana ali, eu só imprimo o RI. Eu vou fazer na minha casa, eu vou fazer nos fins de semana, eu trabalho todo fim de semana. Quantas pessoas trabalham com você, Carlinha? Porque é muita qualificação para fazer, né?
Então, na verdade, também é uma coisa que a gente tem, quem está em cidade pequena, né? Quem está em cidade grande também, mas o problema com funcionários, né? Com achar gente, né? Assim, treinar. Eu até, assim, já cheguei a achar que era só comigo o problema, que não comparava a gente na serventia. E A aí gente eu. faz parte de um grupo, né, que chama, como é que chama? Das meninas, como é que chama aquele grupo? Ixi, no WhatsApp, esqueci. Que só a mulherada As maravilhosa. poderosas, As poderosas. as guerreiras, as poderosas. E a gente vê que é um problema de todo mundo. Todas elas escrevem o tempo inteiro, que se você está um pouquinho maior, um pouquinho menor, a área notarial registral, ela não é uma área conhecida. Você não estuda direito e sabe do notarial registral. Então, você tem que passar o perrengue de treinar esse povo também, para começar, né? E treina e eles vão embora. Eles vão embora. Aí você treina de novo. É assim mesmo. E aí você tem pessoal que te auxilia de registro civil. Então, eu tenho 2 novas no registro civil e eu tenho assim, eu fico, né, ali registro civil à distância, né, com o vidro ligado, né, no balcão, tudo, e eu faço meus subs e uma nova, o RI, eu tenho o TDPJ, Meu né? Deus. Mas assim, hoje o que eu vejo que a gente que tem mais trabalho são os extras que a gente faz, né? As comunicações, vocês também notam que tudo tem que ser interligado, tudo tem que ser na hora. E a gente, em disponibilidade, né? Eu tenho, assim, eu estou fazendo indisponibilidade 3 vezes ao dia, que eu recebo, assim, tem dia que mais de 1000 ordens de indisponibilidade, né? Nossa. E para verificar, assim, hoje eu acho que todas as serventias extrajudiciais trabalham mais naquilo que não é o trabalho delas. Isso. Né? Isso é uma coisa que a gente assim. colocou aqui outro dia numa discussão e o projeto do Dom Paulo tem um pouco esse sentido, assim, da realidade das coisas, tá? Porque a gente fica só olhando, e não é aqui para ser nada negativo, é para ser o real. Porque a gente fica só olhando as maravilhas, né? Olha, mas isso é maravilhoso. Desculpa, na proporção, maravilha não existe. Porque se você parar para pensar num cartório, pensa, sei lá, numa serventia do tamanho do Sérgio Comendo. Deve ter 100 funcionários, não sei, uma coisa perto disso. A proporção do problema, gente, é igual. Mas é mais rentável aqui. Quem que fala? Rentabilidade não é conceito de receita. E isso é uma confusão que todo mundo que está prestando o concurso às vezes faz. Olha, mas o cartão rende tanto. Espera um minutinho. Não. Uma coisa é a receita, porque os emolumentos pagam aquela estrutura. Outra coisa é o tamanho da estrutura que você tem que ter para fazer todas as suas obrigações. Às vezes é maior do que a estrutura que a receita que aparece ali, né? E você não consegue hoje cumprir tanta coisa, tanta obrigação. Acabou. Eu sou da opinião que nós deveríamos radicalizar o 236 da Constituição e você prestar o concurso para ser pessoa física pura, atuando muitas pessoas físicas, aumentando a quantidade, porque aí você atua naquele... É impossível hoje a gente cumprir tanta obrigação administrativa e se considerar notarial registral. Bom que você esteja dizendo isso para as pessoas verem que não importa o tamanho, se é pequeno, se é grande, o problema é o mesmo, porque as indisponibilidades vão chegar para você do mesmo jeito, que vão chegar para o médio, que vão chegar para o imenso, e você tem que ter 2 funcionários só para ver isso, o médio tem que ter 10 e o grande tem que ter 40. Né? Então, a proporção é essa. Carlinha, e aí como é que você faz? Assim, o teu dia a dia, considerando que você tem várias especificidades? Então, na verdade, eu só trabalho... Na verdade, até a minha Nutri falou como que eu posso ter uma vitamina D tão baixa. Eu falei, olha, o cartório não é com o céu aberto, não é tem teto, não bate sol. Eu só fico no cartório e eu trabalho de fim de semana. Também tenho avaliado, sabe, Cláudia? Eu acho que é uma coisa que é até meio desanimador eu falar isso, né, para candidatos, mas eu tenho avaliado até se vale a pena para mim ficar, sabe? Assim, é importante, Carlinha, você está aqui hoje por isso, amiga. Sabe por quê? Porque a gente olha para as coisas com um filtro. A gente até brincou do botar um filtro, não bota filtro, não. A gente olha para as coisas com um filtro
E para tomar uma decisão, eu prefiro, eu prefiro também transferir isso quando eu ensino as pessoas. Eu prefiro que as informações sejam amplas. A decisão que você vai Uhum. tomar, se é para você, se não é para você, se vai ser assim, é contigo, não tem nenhum problema. É. Agora, ter as informações, as excelentes e as não tão excelentes, são muito relevantes. Nós tivemos colegas que anunciaram. A gente teve uma conversa dessa uma vez. Eu estava numa serventia em São Vicente e eu considerei muito, assim, renunciar a esse trabalho. E é uma coisa que eu faço razoavelmente bem, vamos dizer assim, né? Não, você é top. Não, você é top. Até não ia começar falando assim, mas assim, sabe? Você é uma das tops. A gente sabe como você ama mesmo a sua atividade. Como você sempre. Nós nos conhecemos na Escola Paulista da Magistratura. A gente fez uma pós, foi na pós lá, e também a gente vivia em eventos lá, tudo, mas eu sei, se tem uma pessoa que eu sei que combina com a atividade, que é uma, sabe, assim, que é uma tabeliã, nossa, top, é você. Então, assim, eu sei, O assim, perrengue eu faz a sei como gente você ama, ama, mas te sabe? entendo perfeitamente por isso, porque às vezes não é você, é o ambiente, é o tal do parafuso, né? Então, vão te apertando, vão te apertando, vão te apertando, você fica pensando, mas deixa eu fazer um balanço aqui, né? Não vou deixar de amar a coisa, mas quanto vale a pena? Então, te entendo perfeitamente, porque se eu não tivesse feito o concurso seguinte, eu passei no quinto, não assumi, fiz o sexto, não troquei, fiz o sétimo, não troquei, fiz o oitavo. Se eu não tivesse passado no oitavo concurso, que foi São Vicente, eu talvez tivesse ficado em Tupã séculos, que foi a minha primeira serventia. E, olha, do oitavo para o décimo foi um tempo muito curto, porque era o tempo de dizer, não quero mais fazer isso aqui é matador para minha alma, não é para o meu conhecimento. O conhecimento eu continuo tendo, mas é matador para minha alma, porque acontece isso que te aconteceu lá em Paraibuna. Você pega uma estrutura tão destruída, tão mal ajambrada, e só talvez, uma opinião leve aqui, o judiciário não tenha uma posição que seja de te auxiliar ao invés de te bater, né? Então, ao invés de bater, auxilia, porque você está tentando limpar esse problemão que você achou aí. Então, considerei, te entendo perfeitamente muito. Se eu não tivesse passado no décimo, ou se eu, enfim, não tivesse uma possibilidade de escolha, teria renunciado. Com tranquilidade. E isso não impede que você, claro, renuncie àquele tamanho da pressão, porque ninguém merece também. E depois repense a sua vida e refaça um concurso, né? Ninguém pode obrigar ninguém a viver numa situação ruim. Mas é bom que você esteja dizendo isso, porque a realidade faz tomar a decisão. E a decisão sempre está aí para ser tomada. E você é uma pessoa muito respeitada, assim. E todo mundo gosta demais de você. Verdade, você vê os comentários. A gente gosta de... Não é só por causa da atividade, não, viu, Carlinha? Você tem uma coisa que e eu acho que as pessoas precisam ter mesmo, que é uma consciência, eu vou chamar de quase de emocional, assim, você tem isso, você é uma crente em correção, em procedimento correto, você é uma pessoa muito, e também um pouco do que a gente acredita na religião, também faz isso, né, traz pra gente alguma força para pensar. E essa ponderação, as pessoas precisam ouvir de todas as ações. Aqui no Dom Academy, esse grupo fechado, que essa é a fundadora, é importante que as pessoas, quando vêm conversar, tragam essas experiências. Porque se fosse tudo maravilha, não tem nada nem aqui falando, né? O mundo estava resolvido. E é justamente... E assim, e tem muita gente que acha, né, assim, que acha que é uma fantasia, que não existe registro de imóveis deficitário, né, que não existe registro de imóveis que não dê uma renda razoável. Olha, eu passei um ano em Paraibuna, que assim, eu não ganhava R$ 500 por mês, né? Tanto que a minha juíza chamou, a corregedora chamou e falou: o que você está fazendo aqui? Né? Olha isso, olha. E eu restaurei os livros, né? Eu restaurei os livros porque a serventia era um lixo, e quem bancou, aí a gente vê, né, como a gente já foi ajudada. Eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a Adriana, que é oficial do Registro de Imóveis de São José dos Campos, e ela estava restaurando os livros, aí ela falou: tô com uma pessoa aqui, aí você só paga os livros, e aí eu restaurei os livros.
E eu deixei a minha serventia, nossa, 1 milhão de vezes melhor do que eu recebi, né? E, Essas histórias são e maravilhosas, gente. assim, Vocês que estão ouvindo é, isso, ouçam com os ouvidos do coração, diz a minha mãe, né? Ouça com os ouvidos do coração, porque a gente tá... Virgininha, ai, você tá aí. Beijo, minha linda, tô morta de saudade. Pra você. Deixa eu ver. Isso então, tudo. e assim, eu realmente, ela falou que eu tinha que, até a coisa do, por que eu tinha que restaurar os livros, que eu tinha que ter inventado isso. E até hoje nós somos amigas, assim, Olha, nossa, isso é uma ela me manda benção. mensagem, assim, como, né? E ela sabe o que eu vivi e eu quis muito, sabe, assim, eu estudei muito, eu quis muito, e então, assim, eu vou contar um pouco como eu dividi, né, o estudo, né, assim, porque, nossa, eu acho que a conversa vai longe. Eu até, inclusive, em Paraibuna, porque eu fui analista do TRE, e enquanto eu era analista do TRE, eu fui chamada para o TRF. E eu falei, não, porque eu entrei no TRE. Ok, fui para Paraibuna. Eu, em Paraibuna, vendo aquela situação, eu prestei analista do TRF de novo. Pensei, nossa, vou voltar a ser analista. E eu não passei. Então, assim, é tão bom. Então, assim, era para a gente ter uma noção, né, que É pra gente como se fosse pensar assim, mesmo, é pra pensar mesmo. é, né? E eu acho assim, antigamente ainda uma serventia ruim como a minha, ela, assim, a gente ia tocando, a gente fazia os livros, tudo. Hoje, com a estrutura que a gente tem que ter, 2 servidores, tudo, as exigências do CNJ, gente, a gente gasta um dinheirão. Eu gastei um dinheirão e, assim, e Ela ainda tá estou aí, beijo, beijo gastando. pra vocês. Estamos te vendo aí, tá? Gilhote, maravilhosa. Beijo. Então, assim, hoje, né, eu acho que é uma coisa assim que tem que ficar muito atento. Quem vai assumir, qual seja onde for, se a serventia, se a exigência do gasto vai dar para a pessoa É isso, é se isso. Essa é uma conta bancar, muito, muito né? real que você tem que fazer, porque não é só a serventia em si, né? Porque se for só a Não. serventia, você faz uma conta. Bom, a receita de tanto, despesa de tanto, reduz despesa e tá bem. Não é isso. É que tem um negócio maravilhoso, que tem um livro que eu gosto muito, que chama Cisne Negro, é do Nassim Taleb. E ele trata de uma coisa que eu acho que a gente... Sabe quando você vai deixando e não presta atenção? Que são aqueles fatores. O que é o cisne negro, né? Uma daquelas coisas que não se espera que exista e existe. Quando existe, tipo a queda das torres gêmeas, assim. Quando existe, cai o mundo na sua cabeça. Isto antes, nos nossos concursos, era mais remoto. Você tinha um cisne negro do tribunal ou do CNJ, do STJ, a cada um ano. Hoje, você acorda e o difícil é ter cisne branco, tá? Porque você acorda todo dia, você tem um provimento novo. Todas as profissões têm, né, um perrengue e tal. O que acontece é que eu tenho a impressão que a gente está sofrendo, nesse momento, assim, uma fase de pressão dinâmica. De todos os lados nós temos um cisne negro. E isso claro, é natural, desanima. Temos 3 colegas, eu não vou dizer os nomes aqui, mas que renunciaram agora em menos de 3 meses, não é? É uma avaliação, é isso. Se é isso que se tendeu a fazer, é isso que se está tendo, né? Os parafusos estão sendo apertados demais, eles espanam, e aí aquela serventia que estava muito bem cuidada por você, por mim, pelo colega, pelo outro colega, ela tem que ser deixada, porque você também não vai morrer por causa daquilo, né? Então eu tinha que... E você ainda teve uma coisa bacana, olha que temos que agradecer, né? Você teve, à época, uma corregedora que te foi muito condescendente, ela viu aquilo, ela devia conhecer aquela realidade, né? Eu não tive essa sorte, que eu acho uma sorte mesmo, acho que devia ser um trabalho conjunto. Não tive, eu apanhei de cima e embaixo, falei, opa, pera um minutinho, que também o couro não aguenta tanto couro, né? E isso também é um negócio que é interessante de a gente poder discutir aqui com o pessoal que está estudando. E falo isso no Assumindo o Dom. Por favor, conheçam os seus corregedores. E, de preferência, antecipadamente a escolha. Porque, a depender de quem seja, pode ser a tua vida ou a tua morte. O artigo 30 da 8935 permite que eles
te ajudem a viver ou te ajudem a morrer, tá? É bem isso que a gente... Não, a gente tem, nossa, eu sei também, sei N casos de colegas perseguidos mesmo, e a gente está vivendo, que é o que o Marco Aurélio, né, fala, né, tempos estranhos, né, o ministro Marco Aurélio, e assim, de uns tempos para cá, né, fora toda a exigência, né, para cima do extrajudicial, por exemplo, eu fiz seguro de responsabilidade e a empresa que eu fiz, a seguradora que eu fiz, esse ano ela não faz mais, assim, eu não pude renovar com ela. Por quê? A gente está acontecendo uma coisa já tem um tempo que, assim, qualquer pessoa escreve qualquer coisa lá no site e vira uma reclamação, é autuada sem critério e você responde. Eu tive vou contar aqui para mim, uma pessoa que, óbvio que ela foi orientada por outra pessoa, porque ela não tinha esse conhecimento, eu exigi uma procuração atualizada de um banco. E ele, claro, entrou no site, falou de diabo, eu tive uma reclamação, respondi. Eu acho assim, se tivesse tido um filtro, e assim, não foi só comigo, tá acontecendo direto. É só falar, olha, tá nas normas tais, ok, arquive-se, né? Não, eu respondo, o EP se manifesta, a pessoa se manifesta, depois ainda perguntam para a pessoa se ela está satisfeita, se ela tem mais alguma reclamação. Então, assim, né, assim, sabe, assim, nossa, eu acho, assim, o extra... Amiga, aquilo fica lá na tua fichinha, né? Aquilo fica e nós somos obrigados a comunicar na hora de renovar o seguro que houve isso, né? Então, tem várias seguradoras caindo fora mesmo. 2 que antes faziam seguros não fazem mais. E, assim... É isso. Então, olha, mas eu vou te falar, eu entendo perfeitamente, fique tranquila, por isso que nós estamos conversando aqui hoje, para você não se sentir única. Eu saí de São Vicente com 12 PAs. 12. Sabe o que são 12 PAs? Eu olhava para aquilo e falava, o que eu fiz? Meu Deus do céu, eu acho que eu estou precisando ir para Lava Jato. A Polícia Federal tem que estar aqui. Tá? Com uma extraordinária no meu cartório por causa de uma denúncia anônima que não se confirmou. Claro, né? Sabe aquelas coisas? Então, e assim, já que eu sou mesmo, que ontem eu tive num evento de registro civil e falei uma coisa que eu não deveria ter falado, depois fui ver se eles estavam gravando, né? Depois eu fui perguntar, olha, gravaram? Senão eu ia pedir para tirar a parte, né? Porque você sabe. Carlinha fala então eu vou falar também. Carlinha fala mesmo, tá? Então, é engraçado essas reclamações anônimas, né? Pergunta se para reclamar de alguém do tribunal se pode ser anônimo. Né? Assim, você não tem que se identificar, né? Porque do extra pode ser anônimo. Né? E assim, uma medida de força, né? É estranho mesmo, é bem estranho. Né? E assim, como assim, eu percebo isso, né? Assim, nós somos o extra, né? Eu acho assim, nossa, como a gente é dedicado, como a gente é correto, como a gente como a gente procura fazer o nosso melhor, mas a gente está sempre pisando em ovos, a gente não é considerado, ninguém quer saber, ninguém vem e fala, poxa, aquela pessoa é séria, né? Eu nunca tive nada com aquela pessoa, ninguém quer saber. É isso aí. Sabe, assim, essa parte que você fala, a gente não tem apoio, a gente não tem mesmo. Sabe, de ninguém. O Dr. Dipp outro dia disse isso de um outro modo, mas muito, muito delicado, como ele sempre diz, mas com uma realidade, que é o seguinte, se você tirar... Então, vamos pensar, né? Eu faço esse treino com o pessoal de algumas mentorias e não tem nenhum problema a gente fazer. Mas pensa assim comigo, ó. Amanhã você acorda e aí tem uma emenda constitucional e diz assim, acabou o 236. Tem mais cartório no Brasil. Acabou. Bom, a depender de quem seja, algumas pessoas vão falar assim, poxa, que bom. Eu tô quase no ritmo de falar assim, nossa, verdade? Onde que eu recebo minha parte? Nossa, olha, eu vou falar uma coisa. Olha, várias amigas minhas e eu tenho o mesmo pensamento, porque tá resolvido. Agora, o problema é que não dá para fazer isso, então a gente fica numa coisa meio do limbo, né? Assim, a gente fica no... E o Dr. Dipp estava dizendo isso, dizendo, olha, não dá para você responsabilizar essas pessoas o tempo inteiro
pela qualificação que eles fazem das coisas. Porque eles fazem as qualificações das coisas na medida que a lei determina. Quer dizer, então, a lei me determina fazer, aí eu faço na medida, aí eu sou responsabilizada porque alguém achou que eu não devia fazer na medida. Só para dar um exemplo que você está dizendo aí, eu tinha um juiz que achou que eu fiz uma qualificação de um selo, para que todo mundo saiba como é que é. São Paulo, não é todos os estados que tem. São Paulo tem selo com valor e sem valor nos reconhecimentos de firma, né? E a qualificação é a minha qualificação jurídica. Eu acho que aquilo tem valor, aquilo não tem valor. Então, é uma qualificação, não é um critério à toa. E qualifiquei determinados atos e ele entendeu, a pessoa que estava fazendo entendeu que não era. Punição, processo e multa incrível. Você não tem noção da multa. Por que eu estou contando isso, aproveitando que você está aí? Porque hoje é domingo, dia de a gente fazer um Dom Paulo real. Porque é real. E o doutor Dip falando disso, ele disse, olha, estão punindo registradores, e ele estava falando de registradores naquele dia, pelo pensamento jurídico que eles têm. E não pela atuação, porque eu me lembro de saírem lá os corregedores da minha serventia numa extraordinária, e eu perguntei, há alguma escritura errada? Não, nenhuma. Há algum protesto indevido feito? Não, nenhum. Notas e protestos? Não, nenhum. O que há é uma denúncia anônima dizendo que eu não sou boazinha. Pô, mas então, né? É isso. Então, as pessoas também precisam ouvir esse lado. Eu tive uma também de uma pessoa. Eu tive uma de uma pessoa alegando que eu dava tratamento preferencial para uma pessoa que eu nunca vi na vida. E eu também respondi, eu fiz a busca no indicador pessoal, falei, olha, essa pessoa não tem imóveis aqui, não sei quem é, especifique, porque eu que vou tomar minhas providências. É isso. Bom, e dito tudo isso, que é para botar o povo bem na realidade, como é que tá agora, assim, espero que tudo ande super bem aí, que tudo melhore muitíssimo, a gente não sabe se melhor ou não, mas você hoje, se tivesse que prestar um novo concurso, o 12º, por exemplo, primeira pergunta, você prestaria, assim, você está disposta a um novo concurso? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o que é que você faria diferente no concurso, digo no estudo, tá? Do teu último concurso para esse? Então, quando assim, eu tenho muita vontade, eu prestaria, se fosse assim, para eu, assim, limitar as minhas possibilidades, no sentido assim, olha, eu vou para o concurso, mas eu só aceito de tal a tal. Assim, tal a tal lugar. E assim, eu sei que eu vou ter que ir para briga, assim, para ir para nota boa mesmo, sabe? Porque até vou contar na escolha do 5º concurso, tinham serventias bem ruins já, sabe? Assim, sim, serventias assim que naquela época juízes não acreditavam que alguém ia escolher aquilo. E as pessoas solicitaram que fosse assim, vamos supor, faltou tal coisa, mas alguém tem interesse? Foi assim a sessão no final, né? Alguém tem interesse? E tinha um monte de gente, né? Que talvez não conhecesse, talvez, né? Como eu, quando assumi Paraibuna, né? Que imaginava. E então hoje, para valer a pena uma serventia, ela tem que, eu escolheria só se fosse assim uma serventia muito boa, né? E para mim, uma serventia muito boa não é para mim. Assim, eu tinha muita vontade de voltar para São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo. E até eu prestei o 7º concurso para voltar para São Paulo. E para qualquer porcaria eu iria, só para ficar em São Paulo, sabe? Assim, já que eu ia lá, tava querendo ir embora, então pelo menos eu ia para qualquer. Eu falei, nossa, se tiver qualquer cartório aí detonado, eu vou, porque eu quero ir para São Paulo. Hoje, né, com as exigências, hoje já é inviável você ter uma serventia. Qualquer assim, serventia, né? Isso mesmo, Carlinha. Isso que eu estava aqui pensando. Ai, daqui a pouco o nosso tempo vai acabar e que pena, estou adorando essa conversa. Então, mas assim, eu vou contar mais ou menos, assim, vamos supor, do meu estudo, né? Como que eu fiz, assim, no 5º concurso e como eu faria. Eu separo as matérias, né?
as matérias, aqui no extrajudicial não tem já um número de questões, né, no edital. E aí, cada matéria, vamos supor, isso civil, é geral. Aí eu vou estudar pessoas. Aham. E aí eu já faço numa sulfite, eu já faço conceito, natureza jurídica, eu já vou me adiantando para a dissertação, né, assim. E eu prego na parede, né, as sulfites, assim, todo o meu quarto sempre foi pregada com esses. Depois a gente faz uma para eu mostrar como eu fazia. Sabe por quê? Porque é né? uma coisa, Carlinha, que bom que você fala isso. Aliás, é por isso que nós estamos aqui batendo papo. Porque uma coisa que eu não deixo muito acontecer aqui, eu tento corrigir do pessoal que está estudando, que é o estudar para a fase, sabe? Eu não acredito nisso, eu nunca acreditei. Vou estudar para a primeira fase. Tudo bem, pode ser muito bom, ou melhor numa fase ou outra. Mas se você fizer isso num concurso de alto nível, que é o caso dos cartórios, da magistratura, do Ministério Público, você está ferrado, porque aquele estudo é como se ele fosse abandonado depois, e você vai precisar dele, né? Então, que bom que você disse isso. O primeiro é uma peneira, depois eu te mostro, porque a gente tem apego ao material, né? Eu tenho lá em Cordeirópolis o material que eu usei, aí depois eu mostro como eu fiz, e eu acho assim muito importante a gente não deixar de lado matéria que a gente odeia. O meu caso era comercial e assim, são essas matérias que vão fazer a diferença, na verdade, né? Sabe, assim. Isso mesmo. Não, e aqui tem uma regra também no Grupo Dom, que é matéria que você odeia é a primeira que você tem meta, a primeira que você estuda. Justamente por isso. Porque ela sempre fica no final, depois faz diferença na tua nota. E aí ninguém, depois não passa, às vezes, por 1 ponto, 2 pontos, é triste, né? Você vê às vezes um candidato que estudou muito e por causa de 1 ponto, 2 pontos, não passa ali na primeira fase. Mas foi o que aconteceu. Eu fiz magistratura, assim, fiz vários concursos, eu fiz segunda fase de MP, tudo, eu fiz magistratura, viu, né? E eu fiz 2 de comercial. E eu fiquei por 1 ponto. Naquela época, né, que um monte era anulada, mas aquela confusão que sempre foi a primeira fase da magistratura. Mas aí você vê como me fez diferença, né? Eu tirar 2 de comercial, eu acabei com a minha prova. Nossa, nem me fala, dói até o coração. Na primeira fase. Então, assim... mas, assim, tem muita coisa bacana, eu acho, de estudar os provimentos do registro civil, né? Eu acho que o registro civil tá com tudo. Então, assim, se eu fosse falar alguma coisa, né, assim, de registro civil, eu acho que a questão da retificação administrativa, né, dos italianos, tudo para a cidadania. Acho que o provimento 82 do CNJ, os provimentos de reconhecimento socioafetivos, né, o 63, 83, o transgênero 73, enfim, tem muita coisa, né? Muita novidade. A social que eu acho que está acontecendo também, né? Que é tudo que facilitou para as pessoas utilizarem as serventias, eu digo isso aqui. Se isto é mais social e criou facilitação, estuda, porque você vai ter que ser muito bom nisso aí. Carlinha, olha só que eu quero aqui em público te convidar para a base da Academy que a gente tem. Normalmente uma reunião mensal, mas independente disso, eu faço na semana que vem. A gente vai fazer um webinário das escrituras e tal, e depois desse webinário eu faço a montagem dos próximos grupos de estudos, os starts, o pessoal que está começando, porque a gente veio hoje aqui, gente, para dar uma realidade, mas não é para mudar ou nem te fazer desistir de estudar. É para que você estude com essa visão, mas seja realista, sabe por quê? Não dá para ser não é um mundo rosa, sabe, de Nárnia, vou entrar num armário e vou sair maravilhosamente no mundo. Não vai acontecer isso. E também no estudo não acontece. Ou você estuda sério, ou desculpa aí, também não vai cair no teu colo uma coisa maravilhosa dessas que a gente está dizendo que você precisa ter para valer a pena. Então, quero te convidar oficialmente para fazer uma participação num dos grupos. Eu vou adorar. Até desculpa que hoje foi meio perdido, assim, meio bagunçado, assim, que eu ia falar dos meus estudos. Não, foi né? Ótimo. E eu falei que eu morro de vergonha. Eu falei que eu morro de vergonha.
Você arrasou, arrasou, mas eu queria que você viesse. Ah, imagina, Fechado, porque imagina. ajuda muito o pessoal a Uhum. ouvir essas histórias. Sabe quem está começando agora e que fala, não sei nem por onde começar. E aí ouvir as histórias, esse conceito do... E também, e que não é fácil para ninguém, sabe? Eu acho que também, ninguém. esse negócio da gente, eu sofria muito, assim, que, nossa, eu estava estudando e vinha aquelas histórias, né? A pessoa vinha falar para mim que pro fulano passou na primeira, o fulano nem leu e passou. Parente, então é melhor nem contar, para não perguntar se a gente só tá estudando. Então, todo mundo, sabe? A vida é igual para todo mundo. É igual para todo mundo, não tem isso. Claro que a gente tem que desconsiderar a curva, né? Então, há a curva dos supergênios. Claro. Mas eu vou te falar o que acontece com os supergênios. Os supergênios passam na prova bem rapidinho, né? Rio Pardo está aí, que delícia. A gente passa na prova com uma estrutura acima da mediana boa. Agora, tem os gênios, só que os gênios têm um problema. Eles são gênios, mas eles não têm, e é natural do mundo, né? Eles não têm a inteligência emocional necessária para o depois. Então, você pode ser muito bom ficar marcando X, escrever negócio, fazer coisinha, tudo você pode fazer isso. Mas você depois não tem a inteligência emocional para segurar isso tudo que você contou aí, ó. Sabe esse perrengão aí? Isso aí que a gente segurou e, enfim, continua segurando até onde a gente achar que vale a pena. Aí pro gênio vai faltar essa inteligência emocional. Então, não sei se também vale a pena ser um mega gênio, depois não segurar a onda emocional de uma situação dessa. Carlita, olha, nem sei como te agradecer. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade e desculpa aí que acabou que a gente meio que eu ia contar de tudo e a gente das serventias. Amamos realidade. Mas eu acho que, né? Mas assim, eu acho assim, e para pegar hoje uma serventia tem que pegar a serventia. Sabe, não é a serventia de dinheiro, é a serventia, um lugar que, sabe, ver quem passou por lá, quem estava lá, se está organizada, se investiu, porque é muito. E se vale a pena também. E se vale a pena, a questão é essa. E olha, uma coisa. Eu tô nessa fase, se vale a pena. Vale a pena. O que vale a pena para um, gente, não façam essa medida, porque o que vale a pena para um não é o que vale a pena para o outro. A medida tem que ser sua. Ela tem que ser sua. E as decisões, às vezes, tomadas por motivos errados, eu falo isso sempre aqui, elas causam o problema errado. Então, veja, entendo Carlinha perfeitamente, porque eu troquei de serventia do interior, tudo bem, tudo ótimo, não sei o quê, para uma serventia em São Vicente, próximo da capital, porque eu queria ir para São Paulo, porque eu queria estar mais perto, e já tinha passado por titular lá, e foi a pior escolha da minha vida todinha. Nossa, se pudesse voltar no tempo. Então, veja, às vezes o motivo errado te gera resultados errados. Então, essa ponderação aí, Carlinha, que você fez, eu acho essencial para todo mundo. Andréia, tudo bom? Eu acho essencial para todo mundo, sim. Espero que vocês vejam essa live aqui, que vai ficar disponível 24 horas. Também vai lá para o YouTube por causa do projeto Dom Paulo, porque é bom que vocês vejam as técnicas de estudos que eu disponibilizo o tempo inteiro, a gente vai ter muita conversa ainda, mas as técnicas da realidade. E, às vezes, elas precisam fazer parte do teu desenho de estudo. Senão, você vai chegar lá, você vai passar no concurso. Claro que você está estudando, você vai passar no concurso. Aí, você aguenta depois? É bom que você saiba agora, né? Talvez se tivesse me contado algumas coisas antes que eu sei hoje... Nossa! Pode ter certeza que eu não teria nem escolhido o segundo concurso. Eu chorava. Eu chorava na volta, pensando assim, se o doutor Stuck, que era o presidente da banca, porque 5 pessoas tinham desistido, ele ia abrir pra gente escolher quem tinha desistido. E olha, eu chorava. Então, assim, é coisa que a gente vive. Que assim, enriquecedoras, viu? Elas são muito enriquecedoras, elas fazem parte do que a gente é hoje, inclusive fazem parte dos nossos próximos passos, não importam quais sejam. Com certeza, a gente amadureceu muito e faz parte. Faz parte. Olha, mas eu adorei. Fazia muito tempo que eu não tive. Amei. Eu vou te avisar quando for o início da mentoria. Quero que você venha falar um pouquinho do registro. Vou adorar. Que você é muito boa nesse Vou adorar. Muito obrigada. Imagina. Fica com Deus. Tô aprendendo também. Você também. Um beijo. Um grande beijo, Cláudia. É um prazer, viu? Tchau, linda. Tchau. Prazer.